Olá, produtores! Hoje vamos falar sobre o Plano Safra. O que é o Plano Safra? É um programa do governo federal cuja finalidade é fornecer recursos para financiamentos que apoiam as atividades agropecuárias do Brasil. Com isso, contribui para que os produtores possam custear e fazer investimentos na sua propriedade e, com isso, melhorem as práticas agrícolas e também consigam investir em tecnologias e melhorias que tragam mais eficiência e produtividade. O Plano Safra ele é lançado anualmente no mês de julho e ele vai até junho do próximo ano. Essa semana foi lançado o Plano Safra 2025-2026, que traz novidades importantes para os produtores do Brasil. Hoje vamos abordar o Plano Safra 2025-2026 voltado para a agricultura familiar, onde só para a linha Pronaf foram destinados 78 milhões. É importante ressaltar que com a Selic a 15%, havia uma preocupação do aumento dessas taxas, mas a boa notícia é que dentro da agricultura familiar isso pouco subiu e muitas das linhas e finalidades mantiveram a mesma taxa do plano passado. Vamos começar pelo Pronaf Custeio. O que é o Pronaf Custeio, né? É aquela linha que financia as despesas que você tem com a sua produção. Aquele custo com plantio, tratos culturais e colheita. Aquele recurso que você usa para comprar semente, adubo, defensivos, pagar mão de obra. Também vale para os pecuaristas, comprar ração, medicamento, pagar a mão de obra. Aquela linha que tem prazo de 1 a 2 anos, né? Dentro do Pronaf Custeio, os alimentos que estão dentro da cesta básica, como arroz, feijão, mandioca, frutas, verduras, ovo, leite, esses manteve a taxa de 3%. Isso mesmo, manteve a mesma taxa do ano passado de 3%. E quando esses produtos são orgânicos e vêm da agroecologia, essa taxa cai para 2%. Os demais itens, os demais alimentos que não compõem a cesta básica, você consegue financiar hoje na taxa de 6,5%. O ano passado, o plano passado estava a 6% e esse ano foi para 6,5%. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os investimentos, as linhas de investimento, que é aquelas linhas com prazo mais longo, que você usa para adquirir, construir, ampliar, modernizar a sua propriedade. Geralmente costuma ter 1 ano de carência e são parcelas anuais, a longo prazo, 5, 8, 10 anos. Nesse novo Plano Safra, eu percebi um grande incentivo à mecanização. No plano passado, famílias com rendas de até 50 mil podiam financiar máquinas com taxa de 2,5%, porém tinha um teto de 50 mil apenas, e agora esse teto foi elevado para 100 mil. Então, famílias com renda bruta anual de até 150 mil pode financiar até 100 mil de máquinas com taxa de 2,5%. Famílias com renda maior do que isso pode financiar até 250 mil com taxa de 5%. Esse 5% também manteve em relação ao Plano Safra passado. Agora vamos falar de algumas novidades que tiveram dentro desse Plano Safra. O governo quer incentivar algumas ações, então por isso foram criados o Pronaf de adaptações a mudanças climáticas, Pronaf conectividade e Pronaf acessibilidade. O que são essas finalidades que o governo quer incentivar? Adaptações a mudanças climáticas. Vou dar um exemplo claro. Na minha região hoje tem muito mais seca do que antes. Então, qual a solução para isso? A gente consegue financiar um sistema de irrigação para você encaixar dentro dessa linha. Hoje a intensidade do sol na nossa região é muito mais forte. A gente consegue financiar um fotovoltaico e encaixar nessa linha. As geadas são mais fortes, o granizo. Então, podemos fazer um cultivo protegido, uma estufa, né? Pronaf acessibilidade, cadeiras motorizadas, adequação dentro da sua moradia para aquelas pessoas que têm essa dificuldade de locomoção. Pronaf conectividade, tudo que for internet, sistema, gestão, toda tecnologia que você colocar dentro da sua propriedade que melhore a conectividade como um todo, a gente consegue encaixar nessa linha. E tem as outras linhas, como Pronaf Bioeconomia, Pronaf Agroecologia, Pronaf Florestas, linhas que têm excelentes taxas que variam de 2,5% a 3%.
e limites de 100 a 250 mil, variando de acordo com a finalidade e com o porte, com o faturamento da renda bruta familiar. Renda bruta de 150 mil para pequenos grupos familiares e de até 500 mil para os demais. Uma outra mudança em relação ao plano passado é o Pronaf Regularização Fundiária e o Pronaf Habitação. O Pronaf Regularização Fundiária é aquele Pronaf voltado para regularizar o seu imóvel. Custo com georreferenciamento, né, a topografia, custo com cartório, taxas cartorárias, então tudo que você precisar para regularizar o seu imóvel a gente consegue encaixar nessa linha. E qual que foi a mudança? Antes financiava até 10 mil e aumentou o teto para 30 mil. Então, para regularizar o seu imóvel, você consegue financiar até 30 mil e a gente encaixa aqui dentro nessa linha. E uma outra mudança é o Pronaf Habitação, né? Construção de casas na zona rural, reforma, ampliação. Antes o teto era até 80 mil e agora o teto foi para 100 mil. Então essas duas mudanças, teve uma mudança de taxa também, antes a taxa era 6% e agora passou a 8%. E dentro das linhas de investimento tem N finalidades que você pode fazer, tudo que você for, tudo que você precisar para ampliar, modernizar, trazer melhoria da qualidade de vida, você consegue financiar pelo Pronaf. Né? Temos aquisição de caminhonetes, aquisição de matrizes, né, de animais, todo tipo de construção rural, implantação de lavouras perenes, né, plantio de abacate, laranja, café. Temos reforma de pastagem, reforma de cerca, construção de açudes, itens de irrigação, estufas. Então, N finalidades que dá para a gente financiar dentro das linhas do Pronaf. As taxas vão variar de 2,5% a 8% e os prazos de 5 a 10 anos. Para saber mais detalhes de como o Plano Safra 2025-2026 pode beneficiar a sua produção e obter um suporte especializado para acessar as melhores linhas de crédito, entre em contato com a Brasil Rural. Nossa equipe está pronta para orientá-lo e ajudá-lo a transformar o seu projeto em realidade. Não perca essa oportunidade de conquistar os seus sonhos e impulsionar o seu negócio. Um grande abraço, até mais!